Vamos a dar, vamos a dar inicio a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias en Psicología y Educación 2023-2024 que organizan los programas de doctorado, de posgraduación en Psicología Social de la Educación de la PUCI, de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM aquí en México. En esta ocasión nos complace presentar a dos conferencistas de gran trayectoria en Brasil. Voy a permitir hacer una breve reseña curricular de ambas. La primera conferencista es Clarilsa Prado. Ella es graduada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Cuenta con la maestría y el doctorado en Educación, en Psicología de la Educación, por la PUCI. Y tiene un postdoctorado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y de la Casa de las Ciencias del Hombre. Es coordinadora del Grupo de Trabajo de Representaciones Sociales de ANPEP y es líder del Grupo de Investigación Núcleo para la Investigación Internacional de Representaciones Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Muchas gracias a la doctora Clarilsa por estar aquí compartiendo con nosotros a través de la conferencia sus saberes. Muy bien, por otro lado tenemos a la doctora Adelina Novaes. Ella es miembro fundador de la Red Latinoamericana en Movimiento, Miradas Psicosociales, coordinadora del Centro Internacional de Estudios en Representaciones Sociales y Subjetividad de Educación de la Fundación Carlos Chagas. También tiene la maestría y el doctorado en, Adelina, ¿me corriges? En Psicología de la Educación, ¿verdad? Sí, por la PUC. Perfecto. Por la PUCI, exacto. Bien, Clarilsa y Adelina nos van a compartir la conferencia Educación y Teoría de la Representación Social en Brasil, temas y desafíos de la investigación. Me voy a permitir pedirles, bueno, a todos, pedirnos que hablemos despacio, que falemos divagado, para que todo el mundo podamos entendernos. De todos modos, en ocasiones por esta plataforma se distorsiona un poco el sonido o se puede hacer lenta la conexión. Entonces, para que hablemos lento y podamos entendernos todos. Cuentan con unos 50, alrededor de 50 minutos, y después dejamos lugar para que los asistentes puedan preguntarles, hacerles comentarios y por tanto ustedes puedan responder. Así es de que sin mayor preámbulo, a Clarilsa y a Adelina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante, les cedo la palabra. Muchas gracias. Vai empezar a Adelina. Hicimos uma proposta conjunta. Eu preciso que habilitem o PowerPoint para mim, o compartilhamento de tela. Habilitado já. Renan, agora é a professora Adelina que vai ficar no centro e ela também, isso, e ela vai compartilhar. Agora... Não, esse é o final. Vocês estão... Começou o compartilhamento de tela? Sim, se la puedes ampliar, exacto. Bem, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui. Quero agradecer a oportunidade às duas instituições e aos colegas, e especialmente a minha orientadora de sempre e autora comigo dessa reflexão em verdade, que é baseada em duas pesquisas sobre produções em representações sociais e educação no Brasil. A gente debateu bastante durante muitas oportunidades, né, Clarilsa? E reunimos dois estudos que nos permitiram ter uma certa organização temporal para analisar essa trajetória desses dois campos que acabam configurando digamos que uma nova esfera, né, de conhecimento
que têm problemas de pesquisa próprios e interesses próprios, né? Então, a gente parte de uma defesa de que tanto a educação contribuiu para uma certa transformação dos estudos em representações sociais, quanto a teoria das representações sociais contribuiu para uma mudança nas pesquisas educacionais, né? Em especial aquelas desenvolvidas pelo Centro Internacional de Pesquisas em Representações Sociais. Portanto, a gente buscará oferecer uma perspectiva alternativa àquelas que orientam as análises sobre as relações entre representações sociais, ou melhor dizendo, entre a teoria das representações sociais e a educação. A gente vai se opor a uma tradição que considera a educação como um campo de aplicação da psicologia. E defenderemos que entre ambas as esferas, tanto a educação quanto a TRS, elas oferecem contribuições mútuas. A retroalimentação entre a educação e a TRS, e vice-versa, consiste num movimento que anima os estudos no contexto brasileiro, com destaque aos desenvolvidos pelo CIES-ED, que é o Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade e Educação. Ele é um centro sediado na Fundação Carlos Chagas. Já conto um pouquinho mais em detalhes sobre ele. Vamos nos basear num conceito de mutualidade que, assim, né, de maneira muito sintética, pode ser definido como uma interação recíproca, uma interdependência e cooperação. É uma ação ativa orientada ao outro. E nós tomamos, né, o intercâmbio, o diálogo, como uma expressão da mutualidade para a análise dessas produções em educação e representações sociais no Brasil. Bem, então partimos desse pressuposto de que a educação e a teoria das representações sociais oferecem contribuições mútuas, apesar de assimétricas. A perspectiva de análise não parte de um sentido para o outro, né? Não parte da TRS como o campo da psicologia tem como tradição, né? Não parte da teoria psicológica para explicar os fenômenos da educação, nem o contrário, nem uma explicação da educação para essas possibilidades de articulação com a teoria das representações sociais. Nós vamos trabalhar todo o tempo nesse diálogo, né, entre os dois contextos do saber. O diálogo entre a TRS e a educação no Brasil vem se manifestando, sobretudo, nas pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação e tem ganhado vulto nos grupos de pesquisa que estão filiados a esses programas de pós-graduação. Então, nós assumimos que os estudos publicados pela primeira década pelo centro, pelo CIES-ED, que foi de 2006 a 2015, e que congrega 44 desses grupos de pesquisa de pós-graduação, e que vem de universidades públicas e privadas das 5 regiões brasileiras, poderia ser articulado a uma revisão integrativa, que foi uma pesquisa muito grande desenvolvida pela Clarilza, nos anos seguintes, né, de 2016 a 2019. Clarilza, acho que ninguém melhor do que você para falar como foi criado o CIES-ED, né?
A gente está fechado. O CIRS-ED surgiu quando o Sérgio Moscovici ganhou uma verba, um prêmio muito grande na França, que lhe permitiria promover pesquisas pelo resto do mundo. E como ele bem entendesse. Ele resolveu construir centros de pesquisa. O primeiro que ele, na área de educação, ele construiu, ele deu na época, era uma verba bastante grande, 16 mil dólares, né? Não, euros, né? E permitiu, e na época eu trabalhava na Carlos Chagas, e o que eu estava buscando? Buscando um local em que o centro pudesse ser preservado, mesmo que eu saísse de lá, como futuramente me aposentei e saí, não é? Tinha o problema de fazer isso nas universidades, que não se tinha garantia nenhuma, e eu perguntei se o centro continuaria caso eu saísse, ou haveria um apoio para o centro e tal. Nem na minha universidade, nem em outras universidades que também desenvolveram o centro, puderam continuar. No momento que o pesquisador se aposentou, o centro acabou. E na Carlos Chagas nós tivemos vamos dizer, a autorização e o compromisso da continuidade do centro, que continua até hoje. Então, ele foi montado especialmente para a área de educação, representações sociais e educação, e recebeu não só a visita, como a orientação do Sérgio Moscovici, da Denise Jodelet e muitos outros pesquisadores que vieram participar e que contou com um apoio muito grande da Fundação Carlos Chagas desde aquele período, com passagens e tudo mais. E, principalmente, permitiu a nós agregarmos um grupo bem de pesquisadores do Brasil inteiro em torno da questão da representação social. Pesquisadores da área de educação, que tem outros pesquisadores, mas não são da área de educação. Nós estamos com mais de 44, não, estamos com quantos grupos? No momento, temos 44. 44 grupos de pesquisa que atuam em conjunto num grande projeto de práticas que a Adelina está coordenando, muito interessante, mas que permite a integração de todos os grupos. Eu tenho 2 alunas fazendo teses, doutorado vinculado a esse projeto de práticas lá no CIRS-ED, né? Então, acabou sendo um centro bem-sucedido, né? Também pelo aporte, não só pelo aporte inicial, pelo apoio, pela assessoria que a Jodelet nos ofereceu, mas pelo apoio que a Fundação Carlos Chagas nos ofereceu também, né? É isso. E, bem, como objetivo principal, o centro continua, né, com o objetivo desde a sua fundação, que é o de realizar investigações científicas no diálogo entre educação e teoria das representações sociais, com o intuito de analisar e refletir os processos educacionais, bem como os seus consequentes sociais. Hoje, além dessa rede de investigação, né, que foi criada pela Clarilsa e vem, né, sendo constantemente transformada, né, porque daí os pesquisadores que iniciaram em 2006 também formaram novos pesquisadores que, por sua vez, passaram a integrar também o centro.
Nós temos 2 cátedras, a Cátedra Franco-Brasileira Sérgio Moscovici, a Cátedra Unesco sobre Profissionalização Docente, e, mais recentemente, fundamos a Rede Latinoamérica em Movimento, que somos membros fundadores, Clarilza e eu. Algumas das nossas investigações, elas têm um caráter muito mais teórico, mas, de todo modo, tem uma preocupação com a articulação entre representações sociais e educação, ou vice-versa. Foi. Não está indo? Foi. Bem, esses estudos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa, os 44 grupos associados ao CIRZD, contribuem por meio das investigações em rede para a formação desses pós-graduandos, como eu disse, e para o desenvolvimento de dissertações de mestrado e tese de doutorado, o que permite obter um amplo panorama das articulações promovidas entre educação e representações sociais no Brasil. Tem uma barra que fica subindo e descendo aqui. No Brasil, a perspectiva da psicologia social, da qual a teoria das representações sociais faz parte, tem dialogado mais intensamente nas últimas décadas com a educação, mas nem sempre foi assim, Antes disso, a educação buscava, sobretudo, interlocuções com a sociologia ou com matrizes positivadas do pensamento psicológico. As distintas concepções de subjetividade têm ganhado, mais recentemente, espaço, dando sentido à dimensão anteriormente abandonada pela noção de indivíduo, essa noção mais positivada, fazendo valer aquilo que a Denis Jodelet nomeou como um movimento de retorno ao sujeito. Então, nós poderíamos dizer que esses estudos que nós desenvolvemos no CIRS, eles estão neste movimento de retorno ao sujeito. A educação, enquanto área do conhecimento, ela se constitui por meio do acesso e da produção de saberes reificados, científicos, fruto de pesquisa. E isso orienta tanto a seleção, e aqui a gente vai pensar a educação na praxis, na prática educativa, isso orienta tanto a seleção, e, em outros termos, o currículo, e a forma, a metodologia de ensino, com a qual o conhecimento reificado, esse conhecimento científico, será comunicado pelos educadores às novas gerações no cotidiano das escolas, bem como outros contextos educativos. Em outros termos, aquilo que a gente entende por transposição didática, mas mais ainda do que a transposição didática, a gente considera também a inúmera complexidade do contexto da escola, do contexto dos territórios, Então, esse é um dos principais cernes daquilo que a gente considera como mutualidade, entre as duas esferas. No intercâmbio entre educação e representações sociais, não basta compreender as representações sociais circulantes nos contextos educacionais, é essencial, é imperativo considerar que a produção dessas representações sociais é orientada por propósitos educacionais ancorados em princípios filosóficos, históricos, psicológicos, sociológicos, políticos, que amparam esses métodos de ensino e definem os currículos programáticos. Essa já é uma primeira característica desse tipo de pesquisa que a gente desenvolve. Esses elementos, eles colocam para o educador e para o pesquisador em representações sociais o problema de compreender como operam as transformações dos conhecimentos, desses saberes informacionais, pensando de novo na transposição didática, por exemplo, em saberes representacionais, de saberes descritivos em saberes explicativos. Uma vez que as tensões entre o saber reificado e o saber do senso comum, o saber do cotidiano, eles encontram um terreno fértil nos ambientes educativos.
as representações sociais produzidas nesses contextos, nas escolas, nas comunidades, em todo tipo de contexto educativo, elas vão expressar as formas e as contradições que um saber científico, um saber reificado, está submetido quando da construção de sentido pelos sujeitos da educação. Em um espaço planejado, em um tempo planejado, com os métodos de ensino e de comunicação definidos. Ou seja, a gente está, de novo, retomando currículo e metodologia de ensino, né? Em outros termos, as representações sociais, elas indicarão as lógicas que orientam os sujeitos da educação quando expostos a um conhecimento reificado, conhecimento científico, recriado especialmente para a educação e nos últimos estudos que a gente desenvolveu, mais especificamente para a educação escolar, né? Portanto, é um campo com objetivos próprios. Os estudos que articulam a educação e representações sociais, eles expõem, talvez nem tanto um campo, mas uma esfera, vamos dizer, né, com objetivos próprios. Desconhecer isso resultaria em pesquisas, resulta de fato, né, em pesquisas cujas análises pouco contribuem para a área de educação, porque não articulam os estudos em representações sociais com os propósitos educacionais, ou pouco contribuem para a teoria das representações sociais, porque restringe-se a diagnósticos exclusivamente voltados à intervenção educativa. Eu vou contar um pouquinho, Clarilza, desse nosso primeiro estudo, né, que... Antes de entrar, eu queria dizer que este ponto que a Adelina acabou de falar é fulcral no trabalho que a gente vem implementando e que tem dado uma diferença muito grande na relação representação e social e educação. Quer dizer, ela tem realmente contribuído de forma significativa, porque não se limita a desenvolver um trabalho apenas de levar de diagnóstico de uma situação, de consciência de uma situação, mas de como sair dessa situação. Essa é a preocupação maior, né? Exato. E eu acho que a gente vem, né, configurando, Clarilza, uma discussão, uma reflexão de que esses estudos, em particular, que estão no diálogo, né, eles têm uma característica própria. Apesar de não ter um projeto, né, de formação dessa esfera de saberes, né, essa esfera tem se configurado, né, ela tem ganhado forma e volume e tem objetivos que são muito específicos, muito próprios, né, dos estudos que trabalham nessa articulação, né. Eu vou contar um pouquinho desse estudo, assim, de maneira muito, muito rápida também, que foi esse levantamento que a gente fez de 2006 a 2015, e eu vou pedir para a Clarilza contar um pouquinho mais do levantamento e do estudo que ela fez da revisão integrativa, né, que foi de 16 a 19, né? Basicamente, as pesquisas abrigadas pelo CIESED compartilham da matriz da psicologia social europeia, que se opõe às teorias que ignoram os indivíduos que pensam, ou que ignoram que os indivíduos pensam, ou que ignoram o peso do pensamento dos indivíduos na constituição da sociedade. Ou ainda, que desconhecem o contexto social no qual os indivíduos pensam e o peso desse contexto na construção do pensamento. Ou seja, a gente trabalha no caminho inverso a isso, né? A gente
considera o pensamento social e a gente considera a produção desse pensamento social em contextos específicos, né? Nesse sentido, os estudos do CIESED focam em saberes e práticas constituídos nos contextos educativos, dedicando-se a compreender as produções dos sujeitos sociais da educação. O banco que nós consideramos, né, para essa reflexão foi de 222 artigos, 397 capítulos de livros e 16 livros completos, né, produzidos por nós e pelos pesquisadores associados ao centro. Nós, do levantamento feito, né, a gente publicou no formato de um livro, mas eu trouxe para vocês aqui as grandes linhas temáticas, né, as temáticas mais contempladas por esses estudos. A educação infantil, as práticas de formação em trabalho docente, políticas de formação em trabalho docente, subjetividade e identidade de professores, experiência narrativa e formação de professores, ética e valores, currículo e saberes docentes e metodologias empregadas, nas pesquisas que articulam representações sociais e educação. Dessas grandes temáticas, nós podemos organizar três eixos, identificar três grandes eixos, né? Então, nós fizemos uma categorização temática, trabalhamos com o levantamento das metodologias, das teorias que foram articuladas, né, com a teoria das representações sociais nos estudos, e, sobretudo, os objetos, né, de investigação. E nós encontramos três grandes eixos, né? O primeiro deles a gente caracterizou como a educação tem a intervenção como meta. Digamos, o nosso maior eixo, né? A característica mais importante que a gente identificou. Esse eixo é caracterizado pelo reconhecimento de que a educação, embora adote fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos e políticos, tem a intervenção como meta, seja em nível mais amplo, na construção de políticas públicas, seja em nível dos sistemas de ensino e, evidentemente, no cotidiano da própria escola. Nesse sentido, a contribuição da teoria das representações sociais favoreceu um volume substancial de pesquisas que buscavam identificar e analisar representações sociais dos diferentes agentes, dos distintos níveis do sistema educacional, né? Aqui eu trouxe um trechinho daquilo que a gente considerou nesse eixo, né? A descoberta de uma teoria que permite o estudo das intenções que sustentam as práticas que orientam a educação nos diferentes níveis foi significativa e possibilitou o crescimento de pesquisas nessa área. Atualmente, mais de 30% das pesquisas realizadas no Brasil, tendo como aporte da TRS, estão na área da educação, ultrapassando os estudos realizados no campo da saúde e outros. É um volume muito grande, Clarilza vai mostrar isso, um volume muito grande de pesquisas no campo da educação, nesta articulação, né, com a TRS. O segundo eixo, que é um eixo mais teórico, de estudos mais teóricos, né, a gente pode caracterizá-lo como uma tentativa de aprofundamento, de estudo dos construtos que foram anunciados pelo Moscovici e que permaneceram ou demandaram articulação com as teorias educacionais, né? Alguns dos construtos propostos pelo Moscovici permanecem abertos, né? Permanecem com uma definição ainda a construir, né? A Denise Jodelet, ela caminhou numa perspectiva, Ivana Marková numa outra perspectiva, a Brick em outra perspectiva, mas eles se dedicaram a aprofundar alguns construtos, mas nem todos, né?
Moscovici fez muitas proposições. Então, sem a pretensão de estabelecer limites precisos, que são impossíveis, obviamente, de alcançar, alguns pesquisadores passaram a analisar processos de constituição da subjetividade docente, eu mais especificamente, né? A historicidade que atravessa os processos educacionais, a Lúcia Vilas Boas, o processo de formação do núcleo figurativo, a Rita Lima, a constituição das representações na infância, a Daniela Andrade, e as articulações entre a teoria do Moscovici e Pierre Bourdieu, desenvolvida e organizada por um grupo, mas que teve uma publicação muito importante, coordenada pela Maria de Fátima Abdala. Podemos afirmar que esse segundo eixo ele trouxe não só para a educação, mas para o campo de estudos das representações sociais, contribuições significativas, porque ele permitiu a focalização em uma subjetividade que não se restringe ao sujeito, mas que se constitui coletivamente, e nos conteúdos e nos processos das representações sociais. Por fim, né, identificamos um terceiro eixo que tem um enfoque nas políticas educacionais e no contexto da escola. Uma terceira perspectiva que foi composta por estudos que estão mais próximos do campo da educação, né? Estão nessa grande esfera, mas mais próximos à educação e ao contexto da escola e buscam analisar esses processos de produção de representações sociais, né? Eles, de todo modo, eles procuram ir além da análise das representações sociais de professores, alunos em um dado ambiente e buscam compreender como determinados contextos promovem essas representações sociais e buscam observar esses processos nas práticas escolares, né? O que também contribuiu sobremaneira para a gente desenhar esse estudo, que é uma etnografia multissituada, que é o Olhares Psicossociais para a Prática Docente que a gente está desenvolvendo agora. Clarilza, você conta um pouquinho daqui? Em 2012, Opa, eu apresentei ao CNPq, né, como parte da minha Bolsa Produtividade Científica, a proposta de realizar uma revisão integrativa de teses e dissertações. Foi muito bom, porque com este projeto eu pude envolver um grupo de alunos que se desenvolveram e fizeram também uma revisão integrativa. Eu fiz a revisão integrativa de todo o corpo de teses e dissertações deste período, e selecionei 233 teses e dissertações para uma análise desta relação, das características dessa relação. Mas sem verificar exatamente, apenas nomeando as áreas específicas. Mas cada aluno que participou, doutorando, mestrando, utilizou também o mesmo corpus, o mesmo material coletado, ora para defender a sua tese, ou para produzir materiais, ou para organizar trabalhar para o aprofundamento do seu trabalho. Com isso, nós acabamos desenvolvendo um livro que acabou saindo publicado há pouco tempo, que é Estudos de Representação Social e Educação, a revisão integrativa, que junta todos esses grupos de pesquisa e permitiu uma visão mais ampla, né? Porque não só aquele aspecto, mas eu te mostrar como é que está.
Bem assim, né? Este livro, né, Revisão Integrativa, reúne trabalhos de vários grupos, né? Vários grupos. Então, um grupo de alunos verificou mais a parte de teses, de dissertações, que trabalhavam com literatura e educação, outros com linguagem artística, outros, tudo dentro deste campo de 233. Era um pouquinho mais, mas nós acabamos deixando de lado alguns que estavam meio incompletos, inclusive no banco. Outros que, então, trabalhavam só com a arte, outros que trabalharam com as teses que estavam e dissertações relativos à educação inclusiva, outro com pessoas com deficiência intelectual, políticas educacionais, saberes ambientais, nós vimos muito disso, direitos humanos, né, representações, quais eram as teses que foram e as dissertações, as que tiveram como foco a justiça. Aliás, esse é um tema que vem sendo recorrente há muitos anos, trabalhando representações sociais de justiça, representações sociais e valores, e a tendência geral das representações. Então, esse estudo teve uma grande contribuição em trabalhos desenvolvidos sobre diferentes aspectos, livro didático, políticas educacionais, e etc., e permitiu uma reflexão mais sistematizada que os alunos e colegas puderam fazer com este material. Porque me incomoda um pouco você desenvolver um trabalho dessa natureza, que deu muito trabalho, levantar todos esses dados, deu um trabalho todo, e apenas fazer um relatório. A gente queria que ele pudesse contribuir de alguma forma para os diferentes pesquisadores que estavam pesquisando um determinado aspecto, e que não só ajudassem as suas teses e dissertações, mas também contribuíssem, como é o que a Adelina coloca, contribuísse para a prática que eles estavam desenvolvendo. Esse foi um trabalho vitorioso nesse sentido. Acho que sim. Não vai? Acho que não sei se está passando, mas a gente tem aqui uma das... Estamos com o segundo slide, que é revisão integrativa ainda. Uhum. Que foi uma das observações, né, do estudo da Clarilza, esse estudo grande, não é só da Clarilza, também coordenado pela Clarilza, porque foram muitos que participaram, mas uma das questões interessantes que a gente destacou foi a limitação temporal mesmo do desenvolvimento das dissertações de mestrado, que abordassem a prática docente, né? E essa foi uma das questões também para o desenvolvimento do Olhares, porque o período de desenvolvimento de um mestrado não permite um estudo etnográfico, por exemplo, né? Até o aprofundamento teórico, né, necessário para um estudo etnográfico. Então, era praticamente impossível, em função desses prazos, e deixou para a gente um alerta e um desafio, né,
do desenvolvimento né, maior de estudos mais amplos. Infelizmente, assim que nós desenhamos o Olhares Psicossociais para a Prática Docente, e que foi aprovado no Comitê de Ética, né, para ser desenvolvido Brasil afora, pelos 44 grupos, chegou a pandemia, as escolas foram fechadas e a gente voltou agora no final do ano passado a desenvolver o estudo. Esse é o último, Adelina, não? A gente já está terminando para aquela síntese, né? Aqui acredito que você já falou, né, Clarilza, das contribuições de cada grupo, né? Uhum. Que eu acho. Pois não, diga. Não, eu queria, porque essa perspectiva, né? O que nós tínhamos muito, porque nós somos da psicologia da educação. As duas são psicólogas, mas se formaram, se desenvolveram na construção da psicologia da educação. Nós tínhamos uma orientação anterior que fala da relação da psicologia com a educação, a construção, né, de quase uma nova episteme, não é? Que contempla a epistemologia da educação e contempla a epistemologia da psicologia, sem procurar um psicologismo, um sociologismo, como a gente vê. Então, quando pensamos no desenvolvimento da representação em educação, esse cuidado a gente teve o tempo todo, e a gente vem discutindo esta preocupação, não é? Como trabalhar com ações que considerem as duas epistemes, não é? Mas de uma forma que não rejeita as suas próprias organizações, os seus próprios valores, etc. E eu queria sublinhar um aspecto que, nesse sentido, a própria Jodelet nos chama a atenção, quando ela diz que os exemplos desenvolvidos na área de educação, os exemplos de pesquisa, que é a importância de tomar em conta a evolução histórica das políticas educativas para análise das situações concretas estudadas no momento presente. Mas nosso enfoque implica que as representações sociais são sempre examinadas em situações locais, colocando em jogo as experiências, os conhecimentos e as condutas dos atores que são concretamente inscritos e subjetivamente implicados em lugares e papéis específicos, como em espaço social e cultura mais largo. As representações sociais nos dão acesso a todas as facetas de uma realidade através de uma apreensão que é, de alguma maneira, instantânea no momento dado, mas, por sua contextualização, elas portam o selo da historicidade. Nisso, sua abordagem constitui instrumento de mediação em perfeita adequação com o campo da educação, no qual a matéria e a vida se referem a problemas sociais, que, em constante evolução, em seus objetivos, seus fundamentos, seus valores, são levados por sujeitos a quem voltará sempre a última palavra. Então, ela um pouco traduz para nós, de outra forma, da forma brilhante, como ela sempre faz, essa relação que a gente está construindo, que é, ao mesmo tempo,
né, que porta o selo da historicidade, porque considera todos esses elementos, mas é conduzida por sujeitos concretos e sem desconsiderar, não é? Que esses sujeitos, esse sim, objeto da psicologia, né? Então, como esse objeto da psicologia, ele não se pulveriza no estudo da representação e também não é abandonado no estudo ou é retomado, melhor dizendo, no estudo de representação em psicologia da educação. Isso para a gente é muito importante e fica muito claro quando a gente vê outros estudos de representação sendo trabalhado em outras áreas, como a área de saúde, são muito importantes, têm suas características, de antropologia, a área de sociologia, da comunidade, que são excelentes trabalhos desenvolvidos, mas não tem esta preocupação que a gente está tendo. Então, esse é um ponto importante para assinalar. Eu acho que um dos grandes destaques também, né, é que, em especial, os estudos em representações sociais que permanecem em desenvolvimento na Europa, eles são estudos de diagnóstico, né? As representações, a teoria, ela contribuiu muito para fazer diagnósticos complexos da realidade. Mas quando a teoria das representações sociais chega no continente americano, em especial latino-americano, ela chega por meio de pessoas que têm um interesse ético-político que, de uma maneira muito acentuada, trabalha com a teoria das representações sociais com o propósito da mudança, né? E articula a teoria das representações sociais a outras teorias latino-americanas, né? A teoria, por exemplo, a proposta freiriana ou de Martim Baró, né? E com uma intencionalidade de mudança. Ainda que seja feito um diagnóstico, esse diagnóstico ele é um diagnóstico que tem um propósito político de mudança, né? E essa é uma marca em especial da educação. Mais do que na saúde, essa fica muito evidente nos estudos da educação, né? E aí a gente retoma a ideia da mutualidade. Portanto, se a gente tem uma teoria europeia, né, que ofereceu todo um aparato, né, de construtos, uma arquitetura de construtos que permite um estudo da realidade, por outro lado, a gente também transformou essa arquitetura de construtos, essa operacionalização teórica, num propósito, né, de intervenção, num propósito de transformação e de mudança, né? Em síntese, né, já caminhando para o fim, para a gente aproveitar o debate, que eu acho que é o que é mais importante, né? Esses estudos, eles têm aproximado os pesquisadores da possibilidade de intervenção. É o propósito último de intervenção que distingue esse diálogo estabelecido entre a educação e a teoria das representações sociais, que tem no Brasil o seu principal polo, né? Quando confrontado com os intercâmbios da teoria com outras áreas, como a Clarilza disse, com a saúde, ou a psicologia social mais estrito sensu mesmo, né? Nesse diálogo há especificamente um sentido educacional, que é originado e orientado a praxis, que se completa e se insere na teoria, né? Então, é uma via de mão dupla. Se, por um lado, a teoria das representações sociais contribui para a educação com pesquisas que consideram a produção de saberes ancorados em realidades sociais contextualizadas, bem como a subjetividade de educadores, educandos e de todos os agentes envolvidos nos processos educativos, né? A educação também vem oferecendo às pesquisas em representações sociais
um avanço que vai do diagnóstico à praxis, pautado, sobretudo, por abordagens críticas e políticas do pensamento educacional. Acho que essa é a nossa grande defesa e o nosso grande incômodo, né, quando nós percebemos, muitas vezes, uma compreensão, né, da teoria como um instrumental para a compreensão ou um instrumental aplicado à educação. Então, em síntese, a nossa defesa é de que nem tanto nem tão pouco é uma via de mão dupla. Há uma mutualidade e há uma co-transformação. Acho que é isso, né, Clarilza, en síntese. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos enormemente a Clarisa y a Adelina por lo que nos acaban de compartir, que además lo hicieron justamente en 60 minutos. Bien, vamos a dar paso ahora a preguntas que tengan los asistentes para con nuestras conferencistas o también para formular alguna crítica o comentario. Así es de que abrimos el espacio. Pueden participar directamente o ya saben, levantando el símbolo de la manita de Zoom. En lo que se animan, me gustaría decir como escucha pues de esta conferencia que en verdad presentaron un panorama bastante amplio y a la vez preciso de la producción que existe particularmente en Brasil en la relación representaciones sociales y educación. Incluso, me adelanto, eso les da porque en breve les haremos llegar una invitación para que las conferencias que se ofrecen en este ciclo de conferencias las podamos plasmar en un libro que será publicado el siguiente año, ya les avisaremos, pero esto les da para precisar, para mostrar un poco la intención de ese libro, que es el estado del arte, ¿no? Acerca de la investigación teórica y práctica de la línea de investigación que particularmente ustedes están realizando. Así es de que, muy bien, en Brasil yo siempre he tenido más que impresión, porque lo he podido constatar, que siempre hay en todas las líneas de investigación una preocupación muy importante por considerar, por articular lo social con las líneas de investigación particulares, ¿no? Eso a mí me encanta. Lo político, la historicidad, el estudio del contexto, en fin, ¿no? Y eso no lo observamos con teorías, algunas teorías psicosociales particulares, ¿no? Que manejan conceptos, como les digo, o me gusta decir chiquititos. Pero bueno, antes de que yo quisiera, de que yo pueda hacer un comentario y una pregunta, abrimos el espacio para los asistentes. ¿Alguna pregunta para la doctora Adelina, para la doctora Clarisa, un comentario? La verdad que brindaron muchísima información acerca de lo que han hecho y hacia dónde van, ¿no? Y de las premisas que resultan relevantes en el estudio, particularmente de la producción de los saberes, ¿no? En términos de las representaciones sociales, en este caso los sujetos sociales que se encuentran en los ámbitos educacionales. ¿Quién dice yo? ¿No se animan? Si quieren, inicio yo entonces con mi pregunta. Esto es una impresión, lo que voy a decir. Particularmente en México, después de, ¿qué será? La segunda mitad de la década de los 90 y la primera, o quizá toda la década de los 2000, de los primeros 10 años de este siglo, hubo en México un boom en estudios en representaciones sociales. Incluso Moscovici vino aquí a la Ciudad de México a un congreso sobre representaciones sociales, etcétera. Incluso algunos participamos y por ahí tenemos alguna publicación sobre representaciones sociales de algún objeto. Pero lo que he observado es precisamente una ausencia en las publicaciones, en las tesis, insisto, estoy hablando de México, de investigaciones que versen sobre representaciones sociales. Veo que no es el caso de los investigadores brasileños porque tienen una producción realmente impresionante y solamente sobre la relación de representaciones sociales con educación, ¿no? Seguramente en otros ámbitos hay una mayor productividad. La pregunta primera que les quiero hacer es, esto digamos, de la merma, de la reducción de la producción de trabajos
en representaciones sociales se observa en todo el mundo, o será una impresión mía, o es el caso particular de México? Bueno, não é em todo o mundo, pero vou falar em português, porque eu acredito que No hay problema, é Lenina, mais sí. fácil Eu até entendo. para o colega na tradução, né, para Libras. Mas nós temos uma redução de grupos de pesquisa, acredito que no continente europeu, mas, por outro lado, nós temos uma ampliação em alguns países, né? A gente publicou agora há pouco até uma organização minha e do Centro de Representações Sociais aí no México, o RENIRS, de um histórico, né, de relatos históricos da teoria das representações sociais na América Latina. Alguns países deixaram de ter produção substancial em representações sociais, mais especificamente Cuba e Venezuela, por inúmeras questões, né, conjunturas, sobretudo políticas, né, e são muito interessantes as reflexões das colegas que produziram esses textos. E que já foi, assim, na Venezuela, em especial, foi muito presente, foi pujante a produção em representações sociais. Por outro lado, nós temos uma grande produção no Brasil, na Argentina, e temos no México também, mas, curiosamente, né, é a mesma, eu diria que é quase a mesma proporção do Brasil. Nós temos muita produção em educação. E essa é até a reflexão que eu fiz na produção desse capítulo, né, e da produção desse livro, é que, precisamente, os nossos interesses latino-americanos, na teoria, eles estão voltados à intervenção. Então, quando a teoria chega em contextos latino-americanos e é articulada à psicologia comunitária latino-americana propriamente, né, ela passa a ter um propósito de intervenção. Então, o desenvolvimento tem sido muito maior no campo da educação e no campo da saúde, onde há uma possibilidade muito direta de intervenção e de transformação do cotidiano, né? Mas há uma grande produção, né, Clarilza? Sim. E no México, há uma preocupação, eu acho que há uma grande preocupação, né, de retomada, inclusive metodológica do trabalho, né? Então, eu fico olhando aqui, eu quero só para mostrar, junto com uma colega mexicana, tá certo? A Serena Erengela, lá da UNAM, nós fizemos um livro, né, da Springer, que toma toda a América Latina e procura mostrar também como é este percurso. Na verdade, é uma coisa bonita que a gente fez, gosto muito desse trabalho, que é uma representante de Antropocentro e Latinoamérica em perspectiva. O que a gente mostrou era a continuação da corrente. Nós que poderia haver. A sua pergunta me permite colocar esse aspecto, de um minutinho só para eu apresentar. Nós tomamos um exemplo um rabino, né, que ele contava uma seguinte história. Ele dizia, né, porque que um país se desenvolveu muito, um povo
se desenvolveu muito numa determinada área. Chegou um determinado tempo, os jovens se revoltaram e disseram: não queremos mais isso. Então, vamos matar todos os velhos. Aí mataram todos os velhos. Um deles ficou com dó de matar o seu próprio velho e guardou num lugar reservado. Essa é uma história do Torá, hein? Aí, e eu não sou judia, mas é muito interessante. Bom, e aí eles continuaram se desenvolvendo. Aí um dia chegou a delegação do país vizinho e disse o seguinte: vocês se desenvolveram, foi muito bem, mas agora os antigos, os velhos, fizeram um tratado conosco e que dizia o seguinte, que esta terra de vocês é um comodato, então vocês vão ter que devolver tudo. Mas como nós construímos tanta coisa e nós vamos devolver tudo? Disse, bom, vão devolver tudo. Aí eles ficaram muito tristes, e um dos moços estava muito triste quando foi ver com seu velhinho lá escondido. E disse, por que você está tão triste? E contou a história. Disse, diga a eles, na reunião que eles vierem buscar, que vocês vão entregar o país, a nação, mas eles deverão cercar a nação com cordas de areia. Como isso? Não tem sentido. Não, diga isso a eles. Quando eles foram, veio a nação vizinha para tomar conta da outra nação. Chegou o mocinho lá e disse, bom, já que está perdido o truco. Vamos lá, olha, vocês podem levar, mas vocês terão que cercar o país com cordas de areia. Aí levantam-se todos e dizem, vocês têm velhos entre vocês, e foram embora. E é muito interessante que a gente começa com o conto assim, não é? Nesse livro, para mostrar, e a ideia era, quer dizer, ninguém constrói nada sem as cordas de areia de uma geração para outra que se formam, né? Não sem rupturas, mas que vão se organizando, né? Então, nesse livro, nós pegamos vários autores, Heréndira, e vários autores do México, da Argentina, do Brasil, que desenvolveram esse trabalho, que deram essa pujança, e eles apresentaram em cada capítulo o seu assistente, o seu aluno, que apresentou por isso mesmo um artigo. Nós quisemos mostrar que esta corda de areia está se formando de outra forma, com outros jovens, mas que existe uma continuidade. Aqui no Brasil, nós pegamos do norte até o sul. Na Argentina, pegamos 2 grupos, né, lá de Buenos Aires e do outro. No México também tem vários grupos, e a ideia é esta mesmo, é que como é que o campo vai se modificando. E eu achei bonito isso e contar para você, Raul, porque esta modificação, como é que ela vai se construindo, né, dentro do processo. Eu achei interessante. Muy bien, gracias. Antes de darle la palabra a Grasa para que les haga una pregunta o comentario, para concluir este punto, porque me parece muy relevante. Aquí en México, me refiero a partir de lo que dicen, es una explicación que
me convence un poco de lo que sucede aquí, más en el ámbito de la psicología social en general. Que en los medios de comunicación se utiliza mucho por parte de la sociedad, de la gente, en fin, un concepto propio de la sociología de Castoriadis, que la verdad me enoja mucho cuando lo utilizan los psicólogos, el de imaginario social, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con el imaginario social de las personas. Cuando yo les digo, a ver, espérense, en psicología social tenemos conceptos mejores, como el de representaciones sociales que explican mucho más, pero eso tiene que ver, le llamo yo, con la responsabilidad o irresponsabilidad de nosotros porque no participamos más allá de los debates académicos con la sociedad para que se vayan haciendo de estos conceptos. Hoy, por ejemplo, en México ya se habla de factores psicosociales, por ejemplo, ¿no? No se sabe bien a bien qué significa eso, pero la gente empieza a hablar de eso. Pero el concepto de representaciones sociales no existe. Ocurre un hecho en la sociedad importante y a quienes se entrevistan los medios son a los psiquiatras, a los psicoanalistas o a los médicos. Y escasamente a los psicólogos sociales, que insisto, tenemos un arsenal metodológico y conceptual mucho más amplio para explicar cosas como estas. Muy bien, felicidades por ese libro, Clarisa. Me llegó la notificación de Springer, vamos a hacernos de él para leerlo. Muy bien, Grasa, adelante. Bom, eu queria, na verdade, só comentar, acho que até já foi dito aí nessa conversa de vocês, mas eu achei muito interessante a maneira como vocês destacaram, se eu entendi bem, também estou conferindo, nos dois estudos que viram aí a relação, né, da teoria das representações sociais no campo da educação, se destaca a preocupação com a intervenção, e que é uma coisa que eu acho que fala de um certo movimento da própria teoria e de questões que são específicas, talvez, como vocês apontaram, né, da realidade latino-americana. Então, eu achei muito interessante isso, porque um dos eixos, né, daquele primeiro estudo é exatamente a questão da prática, da intervenção, claro, que vem da educação, né, e a gente percebe bem esse mútuo caminho aí, né, que a educação impõe, de certa forma, essa demanda para a teoria, né, e a teoria tem que se haver com isso e responde a isso. Então, achei muito interessante, porque um dos focos é a intervenção, mas o outro é mais teórico, mas até o terceiro, quando fala das políticas e do contexto da escola, vai bater nisso também, né? E depois vocês também ressaltaram isso, um pouco dessa diferença do desenvolvimento da teoria na América Latina e na Europa, né? Então, na verdade, era mais um comentário que eu acho que, daí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, se puderem, né? Porque acho que é uma coisa para a gente prestar atenção e que fala exatamente desse movimento e fala de como uma teoria, né, ela nunca fica pronta, num certo sentido, porque ela tem que ir respondendo às demandas, e acho que esse diálogo vai dizendo disso, né? Então, gostei muito de ver esse destaque aí, essa maneira de entender o desenvolvimento da teoria. Era isso. A Ana está querendo falar, Ana? Sí, Ana, sí, Ana. Fico aqui às voltas com o meu abre microfone, fecha microfone. Então, bom, primeiro agradecer também muito a Adelina e a Clarisa por terem vindo participar, aceitado prontamente o convite que fizemos, né, Raul, né, Graça, fizemos e prontamente foi aceito, e isso engrandece aí o nosso ciclo de conferências. Mas eu quero... a minha questão é a seguinte, eu, mais ou menos em 1990, acho que em 1990, eu fiz minha dissertação de mestrado com representações sociais. A Silvia Lane trabalhava, considerava importante, né? E, a rigor, nós nunca abandonamos, a gente tem sempre um diálogo com as representações sociais, e hoje também eu e a Graça trabalhamos com os nossos alunos, né? É uma das teorias que eles aprendem, tudo mais, em psicologia social. Mas, assim, quando eu ouço vocês, né, eu percebo claramente um movimento da teoria, bastante grande, que foi até o que vocês enfatizaram.
E percebo que esse movimento, assim, ele me satisfaz bastante quando se coloca a ênfase, né, no contexto que permite a compreensão de por que a representação seria aquela. Muito bem, está tudo lindo, estamos aí. Aí vocês chegam de começo e dizem que a Denise Jodelet tem lá uma ideia, né, a volta, o retorno ao sujeito, né? E vocês falam, em alguns momentos, vocês vão colocando até o final, vocês trazem a questão. Eu queria pedir que vocês desenvolvessem um pouquinho mais isso. Que negócio é esse de retorno ao sujeito? Né? De que jeito é que se volta ao sujeito? Sei que vocês colocaram de alguma maneira, mas eu gostaria de ouvir mais condensadamente, né, essa questão. Olha, eu acho que eu falo, e você fala, Adel, você quer falar já? Não, pode falar, pode começar. O retorno ao sujeito é muito do contexto que ela vive lá na Europa. E também do contexto da psicologia social, que foi se desvinculando e muito perdendo o sujeito lá na Europa. Como é atualmente, eu fui num congresso lá, era praticamente, de novo, a psicologia social americana, de novo, e que não tem sujeito mesmo, tem comportamentos, né? Então, esse retorno ao sujeito, ela quer enfatizar que o lugar da psicologia e da psicologia social é compreensão do sujeito, das suas relações, do seu contexto mais amplo, e é isso que o gráfico dela, é um gráfico, inclusive, que ela fala disso, a construção do sujeito se dá dentro de um contexto social mais amplo, de um inter com o outro, não é? E este outro é consigo mesmo também. Então, ela fala tudo isso, porque ela está reagindo, ela não está reagindo à América Latina, ela está reagindo a uma psicologia social francesa que teve um caminho a ser desenvolvido e que, de repente, está voltando aos estudos de comportamentos, não é? E perdeu o sujeito, perdeu o seu objeto de estudo da psicologia, que era o sujeito. Enfim, não sei se eu queria colocar mais... Muito bom. Só antes da Adelina falar, acho que muitas teorias fazem esse processo, esse movimento, né? Nós, quando trabalhamos em sócio-histórica, nós fazemos esse movimento de resgatar, né? E é interessante, porque, de certa maneira, na sócio-histórica, a gente diz assim, não, a teoria da representação social teve a intenção e o resgate, né, de escapar daquela visão estadunidense, né, que nós devíamos, enterrar definitivamente. E aí a gente fala, o Moscovici, a gente ensina aos nossos alunos como ele foi capaz de dizer, olha, tem coletivo e tem sujeito, né? Então, agora está muito claro aí quando você coloca, quer dizer, ela, na verdade, o resgate do sujeito é o resgate das ideias da própria origem da teoria da representação social. Muito bom. Eu diria que também, então, eu acho que também, mas não só, porque teve uma provocação latino-americana nesse resgate ao sujeito, né? A Denise Jodelet sempre conviveu muito com ela é a difusora da teoria na América Latina, né? Isso acho que é incontestável. E a criadora de uma vertente, eu diria, da teoria, que é uma vertente muito mais antropológica, muito mais afinada com as perspectivas e os interesses latino-americanos. Essa discussão, que eu até me aprofundei um pouco mais, que estaria nessa discussão desse retorno ao sujeito, também foi uma provocação latino-americana
em relação a essa definição do que seria o sujeito social teorizado pelo Moscovici, né? Esse sujeito social, ele compõe que coletivo, o que define um grupo, o que define como é que seria uma representação mais ou menos estável, mais ou menos hegemônica, o que seria um microgrupo, um macrogrupo, quer dizer, toda essa discussão que está no fundo da definição do que seria esse sujeito social. Foi uma discussão que, até onde eu consegui resgatar, nasceu numa CIP, né, na Venezuela, e na década de 90, ela foi retomada, essa discussão, e Clarilza estava lá, na conferência que aconteceu em Sterling, a Conferência de Representações Sociais. Foi feita um petit comité, né, alguns dos expoentes pesquisadores chegaram antes, eu ainda estava na graduação, mas eles chegaram antes, eu soube depois. E entre esses pesquisadores estava precisamente o Fernando González Rey. Estava a Mireia Losada, a Maria Auxiliadora Banches, e muitas pessoas que estavam preocupadas, né, com essa definição e essa discussão. E mais do que isso, né, essa ideia política que está por trás de toda uma discussão de quem é esse sujeito. Esse sujeito não é indivíduo, ele é um sujeito do coletivo que tem propósitos comunitários, né? Então, essa discussão, depois, nesse resgate todo que foi feito, dizem até que Ivana Markova discutiu com González Rey, né, em russo, e eles estavam muito animados nessa discussão e tal. Ela me relatou isso. E é uma discussão que segue ainda aberta, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem produzidas nesse sentido resgata, em verdade, a ideia original da Denise Jodelet de comunidade, quando ela faz o estudo dela nas comunidades, a tese, né, de doutorado dela sobre a abertura manicomial. Então, a ideia de comunidade ela é muito mais complexa e interessante para explicar o sujeito social, que é um sujeito próprio, mas um sujeito do coletivo, do que a ideia de grupo, né? Então, essas discussões em relação... São discussões que têm sido feitas até na Europa também, né? Feitas na Inglaterra e com contribuições de latino-americanos. Mas por quê? Porque a comunidade permite a congregação de muitos grupos. E, ainda assim, ela permite a produção de subjetividades de uma maneira coletiva que atravessa esses muitos grupos, né? Então, acho que esse é um movimento que vem, talvez, avançando as discussões mais contemporâneas, né? Agora, posso falar só uma coisinha interessante do Castoriadis, e aí a Clarilza, né, Clarilza, vou aqui te contar, né? Eu vim do Rio de Janeiro para estudar com a Clarilza num projeto sobre imaginários e representações sociais latino-americanos, né? Então, era um projeto, eu tinha acabado de defender, de me graduar e vim fazer o mestrado com a Clarilza. E trabalhei com ela, né? E depois disso também trabalhamos um pouco com essa tentativa de articulação do conceito do Castoriadis com as representações sociais. No México, creio que no México e na Colômbia estão os grupos mais fortes de discussão sobre imaginários sociais e representações sociais, né? Aí com uma forte liderança da Marta de Alba, né, Clarilza, até hoje, que tem se dedicado e organizado eventos em imaginários e representações sociais. Eu acho que são conceitos que se articulam bem, né? Mas Raul tem razão, mas engrandece o conceito de imaginário social, engrandece.
Ele permite um desenvolvimento. Mesmo os trabalhos de Marta com o estudo do velho na cidade, a cidade do México, por exemplo, ela fez muitos estudos com o lugar com velhos que habitavam o centro, o Zócaro, né? E como eles imaginavam, qual a representação que eles tinham do Zócaro, né? E aí ela trabalha bem integrando esse imaginário construído pelos velhos, né? Mas aí sim, como você disse, com Castoriadis e representações sociais. Ela fez um texto belíssimo que vai sair na revista, no dossiê que eu estou desenvolvendo, que é justamente sobre isso. Eles estão articulando, viu, Raul? Estão articulando as duas coisas. Eu acho que não dá mais para fazer isso tudo separado, não. Lo vamos a checar. Muy bien, gracias. ¿El auditorio tiene, los asistentes, alguna pregunta más para Adelina, para Clarisa? A mí, si en lo que alguno de los compañeros se anima, y antes de que terminemos la sesión, me gustaría hacer una pregunta muy particular porque siempre, ahora sí que la he tenido, no soy especialista en relaciones sociales, pero como psicólogo social no desconozco el tema. Tiene que ver con la cuestión metodológica, que es una de las temáticas que ustedes también han abordado. El concepto de representaciones sociales, como me gusta decir en un sentido análogo, es una bolsa bien grandota en donde caben muchas cosas, ¿no? Entonces, la cuestión para medir precisamente las representaciones sociales que tienen las personas de cualquier objeto se complica mucho. Y yo lo que he observado es que, por lo menos es lo que yo he observado aquí en el país con los compañeros, en las distintas universidades, etcétera. Lo que observo en los congresos es que cuando presentan una ponencia o leo un artículo sobre representaciones sociales, utilizan cualquier técnica para medir representaciones sociales. Desde redes semánticas, desde frases incompletas, las propias elaboradas por los creadores de la teoría, etcétera. Entonces, lo que les quiero preguntar es, hoy, ¿cómo está este asunto de la técnica para medir representaciones sociales? Começo eu, Clarilda? Acho que uma das primeiras questões que tem a ver com isso é que são muitas as vertentes, né, da teoria das representações sociais. Cada uma dessas vertentes também tem um repertório de conceitos, né, próprios. Então, se a gente pensa numa abordagem mais dialógica, não faria muito sentido trabalhar com uma metodologia que busca uma estrutura de representação, porque, por exemplo, esse é um repertório teórico que não coaduna com a ideia de dialogia da Ivana Marková. Então, cada vertente ou cada abordagem, como a gente convencionou chamar, né, de abordagem da teoria, ela tem metodologias próprias que estão afinadas a esse repertório teórico e que tem muita relação com as formas como as perguntas de pesquisa são formuladas, né? A gente tem, numa abordagem mais processual, numa abordagem que foi desenvolvida pela Denise Jodelet e que no México tem uma presença muito forte, né? Se busca compreender as representações sociais em movimento, né? E por meio de uma investigação de cunho etnográfico. Se vai numa vertente mais estruturalista, aí até se ousa falar em medição de representação, porque daí tem todo um aparato quantitativo, né, e trabalha com análise fatorial, trabalha, né, com estatística descritiva, etc.,
que se pensaria numa possível medição. Nós, em especial no CIESED, a gente trabalha numa articulação entre a processual e a dialógica, que está muito focada nas formas como as comunicações se estabelecem. É uma preocupação muito grande com a linguagem. Então, daí a gente envereda um pouco pelos estudos da linguagem. E por isso, creio que existe essa diversidade muito grande de metodologias sendo empregadas, né? E muitas vezes articuladas, né? Como seria essa possibilidade da processual com a dialógica, mas que não faria talvez tanto sentido entre a dialógica e uma abordagem mais experimental ou mais estrutural. É interessante verificar que a abordagem estrutural também tem um caminho que se modifica, porque a estrutural, todo o recurso metodológico que se trabalhava era mais de trabalho com a linguagem também, não é? Então, o berço da área estrutural, que era Aix-en-Provence, lá a Universidade na França, né? Eles hoje usam aspecto estrutural, mas dentro de um contexto processual. Eles usam como uma possibilidade de análise uma das possibilidades de análise vamos dizer, para você analisar a linguagem, né, presente em um determinado discurso, mas eles não ficam mais aí, só isso, não, nem lá. Temis, por exemplo, de jeito nenhum, que é um dos coordenadores da LADA, mas eles trabalham mais com um software muito interessante que permite isso, que permite uma análise, mas você não fica no software, não é? E aí, como o Iramutec, o Alceste, etc. E tal. E talvez, eu acho que tem uma coisa que vale ser dita, é que é muito raro que se desenvolva hoje estudos, né, mais complexos sobre uma representação, né? A representação social sobre. A gente tem trabalhado muito com complexos de representação, porque os objetos eles não são puros, eles não são limpos, né? Um objeto está interferindo no outro a todo momento de uma maneira muito dinâmica. Então, o pessoal mais da estrutural chama de sistema de representação, a gente chama de complexo de representação, mas em linhas gerais seria isso, né? Uma articulação de variados objetos. Muy bien, muito obrigado. Mas você sabe uma coisa, só para falar, lá na área, que era o mais estruturado de todos, já modificou, mas se você vai num congresso de psicologia social, é tudo estruturado, estabelecido, mudou muito. E são estudos fracionados com metodologia experimental, na Europa, pelo menos que eu fui assistir os congressos. Eu falei, há uma volta aí total. Volta tudo de novo, vai começar, isso aí é briga para os que virão, hein, Ana Bock? Essa é a briga para eles começarem tudo de novo, pelo amor. Nós somos os velhos. Olha que a corrente é de areia. É isso aí. Tá certo, mas nós somos os velhos. Pode acontecer. A tarefa é dos jovens. Exacto. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta más que tengan para hacerle a nuestras conferencistas? Si no hay más,
permítanos agradecerles enormemente porque en realidad, además de, como les decía, el panorama que nos brindaron, nos esclarecieron respecto de dónde está el tema de las representaciones sociales, particularmente articulado con la educación, particularmente o específicamente en Brasil, y una semblanza de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? En realidad, todas las disciplinas, ya sea en términos particulares o en acompañamiento con otras disciplinas, en abordajes interdisciplinarios, tienen que rehacerse, tienen que progresar, tienen que ampliarse, ¿no? Por ejemplo, para mí resulta novedoso esto que acaban de señalar sobre que aquí ya no son abordajes, digamos, unitarios, sino respecto de sistemas de representaciones sociales o de complejos. Y eso a mí me resulta mucho más interesante porque se articula mejor con esta idea del contexto, la historicidad, la totalidad del sistema social, etcétera. Así es de que muchas felicidades, muchas gracias. Están recibiendo en el chat muchas felicitaciones, ustedes las pueden leer de parte de los asistentes. Les comento, enseguidita les envío sus respectivas constancias. Estas están emitidas por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, acá en México, y se las haremos llegar en breve. Cuando los conferencistas son mexicanos, la PUCI es la encargada de extender los certificados. Así es de que ahora les damos las gracias. Muchas felicidades. Estamos en pláticas para abordar lo de la publicación, porque esto da para muchas cosas. Este panorama enorme que nos ofrecieron da para que especifiquen un estado del arte del tema, particularmente en Brasil. En fin, ya lo platicaremos. Y repito enseguida, también les agradecemos de forma, con su certificado, pues, ¿no? De forma institucional, el hecho de que hayan participado, corrijo, en esta segunda conferencia del ciclo de conferencias. Aprovecho la oportunidad para invitar a los asistentes. Está ya en la página del evento, del ciclo de conferencias. Para la tercera conferencia, le corresponde ahora a una conferencista mexicana que va a hablar sobre la resiliencia en jóvenes en tiempos pospandémicos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el título de manera precisa. Y bueno, están invitados para la tercera conferencia en este ciclo de conferencias. Ana, gracias. Si quieren comentar algo a nuestras conferencistas, muchas felicidades, estuvo muy buena. Só queria agradecer, foi ótimo ter esse encontro que a gente conseguiu fazer aqui, foi muito bom, meus agradecimentos. Eu também quero agradecer